Olá, graças e paz, eu sou o pastor Gil Nascimento, sejam todos bem-vindos no canal Teologando. O tema do nosso devocional de hoje é a lei e o evangelho. Romanos capítulo 16, verso 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Nós vemos o erro daqueles que, ao comparar a lei ao evangelho, representam-na meramente como uma comparação entre o mérito de obras e a graciosa atribuição de justiça. O contraste feito, portanto, não é de forma alguma rejeitado, porque pelo termo lei, Paulo frequentemente compreende a regra do viver santo em que Deus reivindica o que lhe é devido, não dando esperança de vida a menos que obedeçamos em todos os aspectos e, por outro lado, denunciando uma maldição pela mais infama falha. Paulo faz isso quando demonstra que somos gratuitamente aceitos por Deus e considerados justos por termos sido perdoados, visto que a obediência à lei, que teria uma promessa de recompensa, não se encontra em lugar algum. Logo, ela representa adequadamente a justiça da lei e o evangelho como opostos entre si. Mas o evangelho não substitui toda a lei de forma a apresentar um método de salvação que seja diferente. Antes, confirma a lei e prova que tudo o que é prometido é cumprido. O que era sombra foi transformado em substância. Quando Cristo diz que a lei e os profetas existiram até João, ele não alude aos patriarcas à maldição de que eles, como escravos da lei, não poderiam escapar. Antes, insinua que estavam apenas marcados com os rudimentos e permaneciam muito abaixo da altura da doutrina do Evangelho. Da mesma forma, Paulo, após chamar o Evangelho de o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, acrescenta que foi testemunhado pela lei e pelos profetas, Romanos capítulo 1, verso 16 e capítulo 3, verso 21. Ainda que descreva a pregação de Jesus Cristo como a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, ele modifica a expressão ao acrescentar que, agora, se tornou manifesto por meio das Escrituras proféticas, Romanos capítulo 16, verso 25 e 26. Logo inferimos que, quando se fala de toda a lei, o Evangelho difere-se dela apenas com respeito à clareza de manifestação. O apóstolo Paulo conclui sua carta aos Romanos com uma poderosa declaração sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Ele exalta a capacidade transformadora desse Evangelho, que é poderoso o suficiente para afirmar os crentes em sua fé. Paulo nos lembra que é o próprio Deus quem nos fortalece através do Evangelho. Este não é um poder humano, mas divino. É o Evangelho que nos dá esperança, força e estabilidade em meio às provações da vida. Paulo também fala sobre o mistério que foi mantido em segredo por séculos, mas agora foi revelado em Jesus Cristo. Esse mistério não é apenas uma ideia abstrata, mas a própria pessoa de Cristo e o seu plano de redenção para toda a humanidade. Deus revelou esse mistério não apenas para um grupo seleto, mas para todas as nações. Ele deseja que todas as pessoas tenham oportunidade de crer e obedecer a Ele. O Evangelho não é exclusivo, mas inclusivo, para todos os povos, culturas, tribos, nações e línguas. Portanto,
Reflita sobre como o Evangelho tem impactado a sua própria vida. Procure oportunidades para compartilhar o Evangelho com outras pessoas, seja através de palavras ou ações amorosas. Ore por todas as nações do mundo, para que mais pessoas possam ouvir e responder ao Evangelho de Jesus Cristo. Que possamos viver de acordo com a verdade revelada pelo Evangelho, sendo testemunhas vivas do poder e da graça de Deus em nossas vidas.